Salve, salve, meus queridos alunos, professor Dalisson Barros de Conhecimentos Gerais, e na aula de hoje iremos resolver uma série de questões acerca da vegetação do Brasil. E a primeira questão, ela diz o seguinte: a figura a seguir representa a distribuição geográfica das principais formações vegetais originais do território brasileiro. Assinale a alternativa que associa corretamente o espaço numerado no mapa à formação vegetal. Então, nesse sentido, para que a gente possa chegar à resposta dessa questão, é necessário que a gente entenda que cada número desse no mapa, ele representa uma formação vegetal, ou seja, uma área de ocorrência. Nesse caso, o número 1 ele representa a floresta amazônica, grave aí. O número 2 representa o cerrado. O número 3, a vegetação de caatinga. O número 4, que se estende do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, essa área aqui, ó, representa a Mata Atlântica. O número 5 é a área de ocorrência aqui na região sul das araucárias, o famoso Pinheiro do Paraná. O número 6 representa a área dos pampas. O número 7, que vai do Amapá ao Rio Grande do Sul, nessa área costeira, representa a vegetação litorânea, ou seja, aquilo que a gente entende por manguezais. E o número 8, nessa área aqui, ó, entre o estado do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, a gente tem o famoso Pantanal Mato-Grossense. Nesse sentido, vamos para as alternativas. A letra A diz o seguinte: o número 1 representa a floresta amazônica. Olha aqui, ó, número 1, de fato, a floresta amazônica. O número 2, nessa porção central do Brasil, no centro-oeste, representa a área dos cerrados? Também. O número 7, que se estende aqui, ó, pelo litoral, representa a vegetação do litoral? Correto, porque aqui a gente pode entender essa vegetação do litoral como sendo os famosos manguezais. Nesse sentido, encontramos a alternativa correta. Letra A, número 1. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: assinale a alternativa que associa corretamente as paisagens brasileiras com suas respectivas descrições. Então aqui a gente tem de 1 a 5. Número 1, Mata dos Cocais. Número 2, Mata Atlântica. Número 3, Cerrado. Número 4, Caatinga. E número 5, Manguezal. E na outra coluna temos as características. Então vamos ver quais são as características que melhor se encaixam com as vegetações ao lado. A primeira diz o seguinte: há pouca pluviosidade. Opa, se há pouca pluviosidade, eu já sei que essa área o quê? Chove pouco. O índice pluviométrico é baixo. As chuvas ocorrem no inverno e pode haver prolongados períodos de seca. Ou seja, olha só, prolongados períodos de seca é aquilo que a gente entende por estiagem. Então, nesse sentido aqui, ó, A se encaixa com a caatinga. A letra B, ela diz o seguinte: apresenta solos alagados e instáveis, ricos em matéria orgânica e pouco oxigenados. Nesse sentido, algo que é instável, alagado, lamacento, me dá a ideia de quê, ó? Aquilo que a gente entende por manguezal. Letra B. Ocorre entre a floresta amazônica e a caatinga, nos estados do Piauí e Maranhão. Olha a palavra-chave aqui, ó, Piauí e Maranhão. Sendo o babaçu a planta predominante. Aí eu faço um adendo. Além do babaçu, anote aí a carnaúba. Então, falou em Piauí e Maranhão, falou em babaçu, falou em carnaúba, a gente assinala aqui, ó, a famosa Mata dos Cocais.
Letra D diz o seguinte: compreende 25% do território nacional na parte central. Olha aqui a palavra-chave, ó, parte central do Brasil. Com solo pobre em nutrientes e rico em alumínio, ou seja, o solo ele é pobre em nutrientes e ele é rico em alumínio. Estamos falando de quem? Nesse caso, estamos falando do Cerrado. Letra D. Formado por árvores de grande porte, ou seja, nesse sentido aqui, eu tenho uma árvore de grande porte, é o que a gente chama de arbórea, ocorrendo desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então, nessa área costeira, eu tenho a Mata Atlântica. Letra E, aqui o número 2. Nesse sentido, a gente conseguiu achar a sequência. 1 é letra C, 2 é letra E, 3 é letra D, 4 letra A, 5 letra B. Olha só, encontramos aqui que a resposta é a letra A. Vamos para a próxima questão. Numere a coluna 2, que nomeia vegetações encontradas no Brasil, de acordo com as descrições apresentadas na coluna 1. Então, ali na coluna 2, a gente tem a mata de araucária, o cerrado, a floresta amazônica e o mangue. E nesse sentido, o que é que a gente vai ver? Nas características quais se encaixam da coluna 1 com a coluna 2. Vamos lá. Coluna 1. Número 1. Vegetação que se desenvolve praticamente em toda a costa brasileira, em ambientes alagados como desembocaduras de rios, ou seja, na foz do rio, onde o rio termina, onde a água salobra e local abriga das ações das ondas. Meu amigo, água salobra significa dizer aqui que eu tenho uma mistura da água doce do rio com a água salgada do mar. Esse local, ele é abrigado das ações das ondas, por quê? Porque nesse sentido, aqui ó, deixa eu habilitar a caneta, porque nesse sentido aqui, a vegetação, ela protege essa área. As raízes, elas são aéreas, como assim? As raízes, elas são ancoradas nesse substrato lamacento, uma vez que esse local ele é pouco oxigenado, ou seja, é uma adaptação das plantas. Os impactos ambientais a ela associados são barragens de rios e urbanização. Então, pelas características aqui, a gente já consegue definir que o número 1 é o mangue. Desenvolve-se na região sul do Brasil. Opa, é algo que é específico do sul do Brasil. E em áreas onde o relevo é elevado, com climas frios. Obviamente que aí eu tenho que entender que em áreas onde o relevo é elevado, eu vou ter aqui a questão do fator do relevo contribuindo no clima. Vegetação adaptada ao clima subtropical, é outro ponto. Possuindo florestas aciculifoliadas. Aí você vai dizer, professor, que nome estranho é esse? Aciculifoliada significa dizer que as folhas elas são finas, em formato de agulha, para evitar o acúmulo de neve nessas folhas, tá? Atualmente ainda sofre os impactos de atividades econômicas, como a extração de madeira e a agropecuária. De fato, essa vegetação ela foi bastante dizimada, não só para a construção civil, como também para a fabricação de papel e papelão. Nesse sentido aqui, a gente está falando da mata de araucárias. Então, coloco 2 aqui. Vamos para a próxima. Questão de número 3. Típica de regiões tropicais, ocorre em solos deficientes em nutrientes e rico em ferro e alumínio. A gente já viu isso na questão anterior, né? Veja que algumas características, elas acabam o quê? Se repetindo, abrigando plantas de aparência seca
arbustos. Isso significa dizer que o porte da vegetação é um porte médio, né? E gramíneas, olha só, eu tenho aqui árvores de porte médio entremeadas por uma vegetação de gramíneas. Os impactos ambientais a ela associados são a agricultura mecanizada e a pecuária extensiva, ou seja, o famoso agronegócio. Nesse sentido, estamos falando aqui do cerrado. Marco 3 aqui, ó. A próxima diz, possui uma floresta fechada, ou seja, uma floresta... Nossa. Pronto. Vamos aqui para a opção 4 agora. Possui uma floresta fechada, ou seja, uma floresta densa, formada de árvores de grande porte, onde vivem espécies animais de médio e pequeno porte, com escassa vegetação rasteira, pouco desenvolvida pela baixa incidência de raios solares, uma vez que o dorsal, né, das árvores acaba atrapalhando essa penetração dos raios solares. E nela ainda ocorre o desmatamento ilegal e as queimadas, ou seja, estamos falando aqui nesse sentido de quem? Da floresta amazônica. Então, ó, 2, 3, 4, 1, a gente tem aqui a letra E como resposta, tá? Vamos para a próxima questão. A questão de número 4, ela diz o seguinte: estas fotos retratam alguns tipos de formação vegetal nativa encontrados no território nacional. Correlacione as formações vegetais retratadas nas fotos às áreas de ocorrência indicadas nos mapas abaixo. Então, olha só, o que é que eu costumo dizer para o meu aluno? Preste atenção. Estudar para a vegetação, para esse assunto, ou melhor, sobre esse assunto, significa dizer que você tem que se pautar em 3 formas. Professor, como é que o senhor aprendeu a estudar para a vegetação? O primeiro ponto é eu entender que tem que ter uma noção sobre a localização. Por isso que a primeira questão foi uma questão que eu trouxe um mapa, para você saber onde é a área de ocorrência. O segundo ponto importante é você ter noção de imagem. Olha só essa questão. Ela trouxe tanto mapa como imagem. E um terceiro ponto é você saber das características. Veja que as questões anteriores nem trouxeram a questão de imagem e nem tampouco focaram em mapa, a não ser a questão de número 1, mas as demais focaram mais em características. Então coloque isso na sua cabeça, você tem que estar fera, tanto na questão de mapa, quanto na questão de imagem, quanto na questão de características, uma vez que você pode se deparar com questões como essas, que trazem mapa, imagem, ou mapa e característica e vice-versa. Essa daqui cobra noção de imagem. Olha só, a primeira, a número 1. Que imagem é essa? Foca aí, câmera, na imagem, por gentileza. Aqui a gente consegue observar uma imagem de uma floresta, o quê? Densa, fechada. Aí eu venho aqui para a coluna de número 1, ó. Quais as opções que eu tenho? No número 1, eu consigo enxergar a Mata Atlântica, no caso da letra A. Na letra B, eu consigo enxergar a vegetação de mangue. Na letra C, Mata Atlântica. Na letra D, Mata Atlântica. E na letra E, vegetação de mangue. Aí eu pergunto, isso aqui é um mangue? Não. Então, se na primeira coluna não mostra a Amazônia, só pode ser o quê? A Mata Atlântica. Na segunda imagem, eu tenho algo que é bem característico lá do sul. Veja que é uma vegetação que apresenta um porte alto, arbórea, e que nesse sentido ela é uma vegetação homogênea. Eu tenho uma espécie só. Que espécie é essa? A araucária. Então, 1, Mata Atlântica, 2, araucária. A 3, eu consigo observar o seguinte. Uma vegetação de porte arbustivo, ó, veja que não é uma árvore alta, é um porte médio. E se você olhar direitinho aqui no tronco, apresenta um tronco que ele é o quê? Ó?
torcido, um tronco tortuoso. Essas características que apresentam árvores de porte médio, com troncos retorcidos, entremeados por uma vegetação de gramínea, isso aqui é o que a gente entende por cerrado. Nessa imagem 4 aqui, eu tenho algo bem característico, ó, um cacto. Domínio das cactáceas, eu tenho o quê? A caatinga. E para fechar, eu consigo ver aqui, ó, várias depressões, né, nessa planície, preenchidas de água, formando lagos. Isso aqui é a famosa planície do Pantanal. Então, qual é a sequência que traz? Mata Atlântica, Araucária, Cerrado, Caatinga e Pantanal. Letra C, ó. Mata Atlântica. Em seguida, Araucária aqui na região sul. No centro, Cerrado. Na porção aqui do semiárido do Nordeste, a Caatinga. E por fim, entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, aqui, ó, o Pantanal mato-grossense. Vamos para a próxima questão. Mais uma questão de imagem. E agora, professor? Vamos para a característica. Não espere uma imagem colorida. A característica das bancas é essa que vocês estão vendo aqui, uma imagem preto e branco, mas que às vezes, se você não consegue identificar de cara na imagem, você pelas características consegue matar a questão. Vamos lá. A foto acima, no caso ao lado, apresenta campos rupestres que se desenvolvem na Serra da Canastra, localizada a sudoeste de Minas Gerais. Assinale a alternativa que apresenta de forma correta o bioma relacionado com a vegetação apresentada na foto. Aí vamos tentar ir por eliminação. Vamos pensar na localização de Minas Gerais primeiro, né? Então aqui eu tenho, ó, na letra A, Amazônia. Aí eu lhe pergunto, Minas Gerais fica na região norte? Não. Então aqui a gente já elimina aqui a Amazônia. Letra B, Cerrado é uma possibilidade de haver esse tipo de vegetação lá em Minas Gerais? Aí a gente deixa em stand-by. Vamos para a próxima. Letra C, Tundra. Tundra não existe no Brasil. Tundra, esse tipo de vegetação, a gente vai ter na área dos polos, Polo Norte e Polo Sul, que é uma vegetação rasteira, baixinha, que se desenvolve em áreas onde há a precipitação na forma de neve. Taiga, floresta boreal ou de coníferas, é de zona temperada do norte e zona temperada do sul. Então, nesse sentido aqui, a gente vai ter mais na zona temperada do norte, é uma área de clima frio. Eu não tenho esse tipo de vegetação, é só você lembrar. Se tundra e taiga não são tipos de vegetação oriundas do Brasil, só sobrou pra gente quem? Cerrado. Tá, professor, por eliminação foi bacana, deu pra gente desenrolar a questão. Mas vamos tentar enxergar isso na imagem? Bora! Se você olhar aqui, ó, eu tenho uma árvore de porte médio e ela apresenta o que, ó? Troncos retorcidos. Olha a característica aqui, ó, dessa árvore aqui, de porte arbustivo. Então, nesse sentido aqui, se você olhar, ó, diversas árvores de porte médio apresentando troncos retorcidos, entremeados por uma vegetação de gramínea. Vamos para a próxima questão. Questão 6, uma questão da banca IBFC, ó, a banca dos Correios. O Cerrado é compreendido como um dos 5 biomas existentes na biogeografia brasileira. Das afirmativas a seguir, assinale a que apresenta informações corretas sobre o Cerrado. Letra A. O Cerrado é compreendido como o Saara brasileiro devido à aridez do clima? Não. Na verdade, o Cerrado, segundo alguns autores, ele é compreendido não como Saara, mas sim como a savana brasileira, uma vez que a fisionomia da vegetação ela se apresenta muito parecida com aquilo que a gente tem
lá na África, que são árvores de porte médio, com troncos retorcidos, entremeados por uma vegetação de gramínea. Então não é o Saara brasileiro, e sim a savana brasileira. As características da flora do Cerrado são compostas por uma variedade de vegetação que compõe todo o bioma. Os subsistemas do Cerrado, aí a gente tem campo limpo, campo sujo, campo rupestre, cerrado, cerradão, mata seca, mata de galeria, mata ciliar e vereda. Além disso, é considerado a caixa d'água do Brasil. De fato, além da vegetação apresentar essas características, nessa área do Cerrado há muitas nascentes de importantes rios brasileiros. Então aqui a gente conseguiu achar a resposta. Tá, professor, e as demais questões? Onde é que está o erro? Vamos identificá-lo. O Cerrado é o menor bioma brasileiro? Não, gente. O menor bioma brasileiro é o Pantanal. Só para vocês terem uma ideia, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. E qual é o primeiro? A Amazônia. Ocupando 2,7% do território brasileiro, perde em extensão territorial até mesmo para o Pantanal. Não perde para o Pantanal. O Pantanal é o menor. Letra D. Considerada a savana brasileira. Até aqui tudo bem. Podemos concluir que o Cerrado apresenta níveis baixíssimos de concentração de água? Não, né? Não é à toa que o Cerrado é considerado a caixa d'água do Brasil. E letra E. O Cerrado é famoso não só pelas diversidades que o compõem, mas também por ser um dos biomas mais bem protegidos do Brasil. Aí tá de brincadeira, né? Mais bem protegidos do Brasil, tornando-se um exemplo de respeito à natureza por todo o mundo. Não, o Cerrado hoje, todo mundo sabe que ele vem sendo devastado pelo agronegócio, pela expansão não só da soja, como também da pecuária extensiva. Vamos para a próxima questão, a questão 7. Questãozinha também da IBFC. No século XVI, quando os colonizadores europeus chegaram às Américas, as florestas litorâneas ocorriam ao longo da costa brasileira. Ou seja, de cara a gente já está vendo aqui o bioma do qual está sendo assinalado, né? Olha só, florestas litorâneas. Devido à intensa devastação, esse grande mosaico de florestas foi fragmentado, estando hoje reduzido a pequenos fragmentos de sua original ocorrência. Ou seja, o que tem hoje são apenas remanescentes daquilo que restou desse bioma. Atualmente, os remanescentes têm a sua maior extensão contínua na região das Serras do Mar e da Mantiqueira, no sudeste do Brasil. A pergunta é: assinale a alternativa relacionada ao bioma citado no texto de forma correta. Letra A, é o Pantanal? Não, o Pantanal não fica nessa área costeira do Brasil. É a Amazônia? Muito menos, né? É a Mata Atlântica? Sim. Por quê? Olha só, qual é o macete aqui? Falou de período colonial, né? Falou aqui, no século XVI, quando os colonizadores europeus chegaram às Américas, eu tenho que lembrar que o que é que eles começaram a explorar aqui no litoral, sobretudo aqui no litoral nordestino? A questão do pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore nativa da Mata Atlântica. Em seguida veio o ciclo de quê? Da cana-de-açúcar, ou seja, mais uma vez, essa vegetação ela foi devastada. E sem contar os inúmeros ciclos que aconteceram. Lá para a região sudeste, a gente tem o ciclo do café, depois a mineração, e por fim a gente tem que associar a questão do processo de urbanização mais o processo de industrialização, e tudo isso contribuiu para que esse bioma ele fosse devastado, ao ponto de hoje a gente tem em torno de aproximadamente 7% desse bioma. Vamos para a próxima questão. Aqui letra D, Campina. Campina não existe, né, em termos de bioma. Questão de número 8. Uma questãozinha que traz um mapa. Então, mais uma vez, aquela leitura de mapa primeiro, para depois sabermos das características. Olha só. Para o geógrafo Aziz Nassib Absaber,
O domínio morfoclimático e fitogeográfico pode ser entendido como um conjunto espacial extenso, com coerente grupo de feições do relevo, tipos de solo, formas de vegetação e condições climático-hidrológicas. São características do domínio morfoclimático dos mares de morros. Então vamos ter calma nessa questão. Primeiro, qual é a pergunta? Em relação às características dos mares de morros. Tá, professor? Eu não manjo muito dessa questão. Primeiro a gente vai para o mapa. Primeiro a gente vai fazer uma apresentação dessa vegetação segundo a classificação do Absaber. Vamos lá. Essa área aqui é o que Absaber chama de domínio morfoclimático amazônico. Essa outra área aqui ao centro é o famoso Cerrado. Nessa porção aqui do Nordeste a gente tem a área das Caatingas. Aqui do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, a Absaber não chama de Mata Atlântica. A Absaber chama de mares de morros. Aqui, ó, a gente tem o domínio das araucárias e aqui naquela área ao sul do Rio Grande do Sul, que a gente conhece por pampas, a Absaber chama de pradarias. E na interface aqui de cada domínio morfoclimático desse, a gente tem o que a Absaber chama de faixas de transição, que é justamente na área de ocorrência aqui entre um domínio morfoclimático e outro. Tá, mas vamos entender aqui as características de cada um. Então, pessoal, partindo aqui para as características agora, lembrando que o que a gente tem que achar aqui é o domínio dos mares de morros. Letra A. Relevo com morros residuais, solos litólicos, vegetação formada por cactáceas. Opa, vamos para as palavras-chave, né? Aqui, ó, cactáceas. Quando eu falo de cactos, fica fácil de identificar agora, né? Bromeliáceas e árvores. Clima semiárido, outra palavra-chave. Lembre, ele quer os mares de morro. Essas são as características dos mares de morro? Não. Nesse caso aqui eu estou falando das características das caatingas. Letra B. Relevo com topografia mamelonar, ou seja, aquilo que a Absaber chama de formato colinoso, meia laranja. Solos latossólicos, floresta latifoliada tropical. Eita, o que é isso, professor? Latifoliada. Apresenta folhas largas. Isso é característica de quem? De quem? Olha só. Da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica a gente viu que bate com a ideia dos mares de morros. E aqui fala, ó, climas tropical e subtropical úmido. Aí eu venho para cá, ó. Quando eu pego do Rio Grande do Norte até essa área aqui do Sudeste, eu tenho o que a gente chama de tropical úmido. Tá, e nessa região sul, passou aqui do trópico de Capricórnio para baixo, eu já entro numa zona fria, numa zona subtropical. Por isso que ele fala que vai do tropical ao subtropical úmido. Nesse sentido, achamos as características aqui, ó, do que a gente entende por mares de morros. Tá, e os demais? Tenha calma, vamos lá. Letra C. Relevo de chapadas e extensos chapadões, solos latossólicos, vegetação com arbustos, olha aqui, ó, de troncos e galhos retorcidos, clima tropical. Falou em vegetação arbustiva, de porte médio com galhos retorcidos, estamos falando aqui do Cerrado. Letra D. Relevo de planaltos ondulados, manchas de terra roxa, vegetação de pinhais. Opa, falou dos pinhais, eu lembro dos pinheiros do Paraná, ou seja, da araucária, né? Esguios imponentes, clima temperado úmido de altitude. Então, nesse sentido aqui, ele está falando do domínio da araucária. E, por fim, relevo baixo, com suaves ondulações, terrenos basálticos, vegetação herbácea de clima subtropical. Opa, vegetação herbácea, eu lembro de uma vegetação de porte baixo, de gramínea. Nesse caso aqui eu estou falando de quem? Ó, daquilo que ele denomina de pradarias. Aí eu lembro lá dos pampas gaúchos. E o clima nessa área é um clima subtropical.
tá? Então veja que as demais características estão relacionadas aos outros domínios morfoclimáticos, segundo a classificação do Absaber. Questão de número 9. Questão da IBFC. Com relação aos domínios morfoclimáticos brasileiros, na classificação do Absaber, leia as alternativas abaixo e assinale a incorreta. O Cerrado apresenta duas estações bem definidas, sendo uma seca e outra chuvosa. São exemplos de fitofisionomias deste domínio, o campo limpo, o campo sujo e o campo rupestre. Verdadeiro, a gente já viu essa característica na questão anterior. Letra B. A Amazônia concentra a maior extensão de florestas tropicais contínuas do mundo. Possui uma rica variedade de águas perenes e abriga a maior bacia hidrográfica do mundo? Letra B, correto. Letra C. Os mares de Morro estão localizados na faixa litorânea do Brasil? A histórica concentração populacional neste local contribuiu para uma intensa devastação da Mata Atlântica? Também, né? Desde o período colonial que há a devastação dessa área. E letra D. A Caatinga está relacionada ao clima desértico? Não. A Caatinga está relacionada ao clima semiárido. Já que apresenta secas extremas, a falta de água é constante em toda a região, especialmente no polígono das secas. Então veja que o erro da questão é clima desértico, e o clima não é desértico, o clima ele é semiárido. Então, nesse sentido, a gente assinala aqui a letra D como sendo a incorreta, já que ele pede a errada. Vamos para a questão de número 10. A 10ª questão, questãozinha também da IBFC, diz o seguinte. Localizado na região Nordeste e em um trecho da Sudeste, no estado de Minas Gerais, abrange 800 km² de área e corresponde em torno de 11% do território brasileiro. Então, primeiro ponto, né? Região Nordeste. O volume anual de chuva está geralmente abaixo dos 700 milímetros, ou seja, chove pouco, né? E na região do polígono das secas, outro ponto importante, polígono das secas, região de semiárido. Pode alcançar menos que 400 milímetros anuais, né, por ano. É constituído por diferentes tipos de associações vegetais que formam matas secas e campos. Assinala a alternativa relacionada ao bioma citado no texto de forma correta. Então, mais uma vez, vamos olhar as alternativas. Já sabemos aqui a resposta devido às palavras-chave, mas vamos ver uma por uma. Eu estou falando da Amazônia? Não. Eu estou falando da taiga? Obviamente que não, porque a gente já viu nas questões anteriores que a taiga não existe aqui no Brasil. Não tem esse tipo de vegetação aqui no Brasil. Eu estou falando da Caatinga? Sim. Mata Atlântica, não. Tá, professor, mas eu vi que aqui fala de Minas Gerais. E até onde eu sei, a Caatinga, ela se estende pelo Nordeste. Olha, se você der uma analisada no mapa do polígono das secas, que mostra a área de ocorrência do semiárido, você vai ver que na porção mais ao norte, mais acima do estado de Minas Gerais, também existe lá a vegetação de Caatinga que se estende por essa área, tá? Então, por isso que aqui ele cita Minas Gerais além do Nordeste, porém a maior área de ocorrência é no Nordeste, tá? Então, nesse sentido aqui, vegetação de Caatinga. E encerramos o nosso bloco de resolução de questões para os Correios. E você que está em casa, não esqueça de resolver as questões que estão inseridas no nosso simulado bônus. Até a próxima aula e vamos lá, rumo à aprovação.